Kai estudante, tudo bom com você? Tô aqui pra te passar uma super aula de história, entendeu? Uma aula super top sobre civilizações orientais, civilizações antigas orientais. Eu tô aqui com uma colinha super top, entendeu? Uma dessa aqui você só vai encontrar, sabe onde? No Projeto Kai, no nosso Drive, entendeu? Aqui na descrição vai ter um link que vai te mandar para uma árvore de links e lá você vai ter o grupo pro Telegram para você falar diretamente com a gente. Se você quiser fazer parte da nossa equipe de produção, de edição, de qualquer coisa, de postagem, cronograma de conteúdos, entendeu? Você acha que tem alguma coisa errada, você pode falar com a gente lá no grupo do Telegram. A gente também vai ter o nosso link para o Instagram, entendeu? Lá você pode ver em primeira mão os conteúdos que a gente lança. A gente sempre posta lá pra você saber que já tem conteúdo novo no Drive. Lá a gente também posta releituras de filmes, pra combinar que essa semana é a semana de humanas. Eu fiz a releitura do filme 300 de Esparta, tá muito legal lá. Eu fiz alguns links que você pode usar na redação, entendeu? Algumas coisas que acontecem no filme que você pode usar na redação. Você pode comparar com os dias de hoje. É isso, entendeu? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre civilizações da antiguidade oriental. Ó, eu tô tendo que dividir esses vídeos aqui em várias partes, porque o nosso material tá muito completo, tá muito bom de ser estudado, entendeu? Então, eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês. Eu tô com uma tela ali com o material que você encontra aqui na descrição no Drive, entendeu? É só entrar no Drive, clicar na pasta de humanas, depois vai em história e lá você vai achar os nossos resumos de civilizações orientais antigas. Beba água, tá? Às vezes você não é feio. Você só é uma planta mal regada. Então vamos lá. As civilizações antigas orientais são compostas por Egito, Mesopotâmia, persas, hebreus e fenícios. Então vamos lá. Organização política, econômica e social. O que é isso, Fernando? Organização política, econômica e social. Então, eles não eram nômades mais, entendeu? Eles não eram assim, cada um por si e Deus por nós, entendeu? Eles já tinham uma sociedade formada, eles tinham os estamentos, aquela pirâmide, sabe? Lembra aquela pirâmide lá do feudalismo? Que tinha lá o clero lá em cima, nobreza, aí depois tinha os comerciantes ali e tal, e depois o proletariado. É por aí, entendeu? Só que a pirâmide social egípcia, por exemplo, ela já é mais complicadinha, entendeu? Ela já tem ali uns 30 negócios. Tô brincando, não é tudo isso não. Mas no nosso resumo vai ter, hein? No nosso resumo tem isso. Vamos lá. Organização política, econômica e social. Organização econômica, o que é isso? Lá no Egito, a gente já tinha... Eu tô só tirando o Egito como exemplo, vocês estão ligados, né? Vocês não fingem de bobo, não. Então, no Egito, a gente já tinha, assim, a organização econômica, por exemplo, dos impostos, entendeu? Essas coisas que iam rodar a economia, entendeu? Então, vamos lá. Vou seguir que eu já tô estendendo demais isso aqui. Estruturação de estados teocráticos. Fernando, o que é o estado teocrático? Vamos lá. O estado teocrático é aquele que pensa em Deus como centro das coisas, entendeu? O representante do Estado, que no caso no Egito era o faraó, ele era um representante direto de Deus, entendeu? Até que quando o faraó morre, ele é tomado como um Deus, entendeu? Então vamos lá. Esse é um Estado teocrático, porque o representante é um representante direto de Deus, entendeu? Sistemas de irrigação do solo e construção de cidades à margem de rios. Vamos lá. Se eu pegar a Mesopotâmia de exemplo, nesse negócio aqui da irrigação do solo e construção de cidades na margem dos rios. A Mesopotâmia ela era banhada só aqui, ó, por 2 rios, entendeu? Ela ficava no meio, entendeu? Os rios vinham assim, ó, passava por ela, entendeu? Era o rio Tigre e o rio Eufrates, entendeu? Lembra desses nomes que cai muito em vestibular. Ela era banhada por esses 2 rios. Então, o que propiciava isso? As terras eram muito férteis, porque onde tem irrigação no solo, é tudo mais fácil de nascer. O que você acha que é mais fácil? Plantar alguma coisa do lado do rio ou no meio do deserto, entendeu? Então, você tinha que pensar nisso. Então, as cidades, elas eram feitas propositalmente ao lado de rios. O Egito tá lá do lado do rio Nilo, entendeu? Tô cozinhando aqui, meu Deus. Ó, isso aqui que eu tô falando, ó, se você não tá entendendo, é as coisas que eram comuns a todas as civilizações, entendeu? Aqui eu vou pular pro próximo, produção agrícola,
servidão coletiva, ou seja, eles tinham os camponeses que serviam o Estado, entendeu? Como em todas as civilizações, a gente tem a base maioritária. Na Revolução Industrial, a base era qual? Eram os funcionários lá, entendeu? O proletariado. Lá no feudalismo, a gente tinha o quê? Os plebeus. Em Roma, a gente tinha o quê? Os escravos na base da pirâmide, entendeu? Então, era aquela servidão que as pessoas construíam o Estado e não recebiam tão bem por isso, né? Então eles moldavam o Estado, eles sustentavam todo o resto da pirâmide e não tinham o seu devido valor. Não era dado o seu devido valor a eles, entendeu? E hierarquia, a gente pode citar hierarquia na própria pirâmide. Na pirâmide social, né? Não é aquela pirâmide do Egito lá, não. No Egito também tem pirâmide do Egito, mas também tem pirâmide social. Então vamos lá. Lá tinha, por exemplo, o faraó. Depois, todos que eram abaixo do faraó eram subordinados a ele, entendeu? Essa é a hierarquia que eu quero que vocês entendam. Agora a gente vai falar do Egito. Eu nem vou precisar falar nada, né? Que eu dei exemplo do Egito em tudo aqui. Vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho do Rio Nilo, entendeu? O Rio Nilo, ele banhava o Egito. E uma coisa muito interessante é que o Rio Nilo ajudou muito no crescimento do Egito. Por que o Rio Nilo ajudou muito no crescimento do Egito, Fernando? O Rio Nilo, ele tinha um período de cheia. Seguinte, as pessoas jogavam matéria orgânica no rio, entendeu? Tipo assim, morria um cavalo, jogava dentro do Rio Nilo, entendeu? Então, era tipo assim, o descarte deles. Eles jogavam no rio as coisas, as matérias orgânicas. Então, assim, no período de cheia, essas coisas que estavam em decomposição já no fundo do rio, elas iam pra cima da terra. E essas coisas adubavam a terra, entendeu? E isso ajudava muito na produção, porque assim, eles descobriram qual que era o período de cheia. Vamos supor, período de cheia em janeiro. Em fevereiro acaba o período de cheia. Então, a gente vai plantar depois do período de cheia, que aí vai dar tempo da gente plantar, colher até a próxima cheia, e a matéria orgânica que vai estar depositada ali na margem do rio, ela vai ajudar a planta a crescer melhor, entendeu? Então, essa que foi a sacada dos egípcios, entendeu? Então, vamos lá. Dinastias e impérios, eles eram extremamente religiosos. E aí, o que quer dizer isso? Eles idolatravam o faraó, por exemplo. Eles acreditavam que o faraó era um representante direto de Deus, como eu já tinha falado, que é um governo teocrático. A gente pode notar também, nesse quesito da religião, a arte. A arte não era como lá no parnasianismo, que era a arte pela arte, entendeu? A arte, nesse período, ela era muito mais religiosa, ela era uma arte fúnebre. Por que era uma arte fúnebre, Fernando? Porque ela era para rituais, por exemplo, rituais de mumificação dos faraós. Eram feitos desenhos e pinturas sobre essas coisas, entendeu? Era uma coisa assim que levava sempre ao deus Osíris, por exemplo, entendeu? Era uma coisa mais, assim, focada na religião. Não era arte pela arte, era arte para cultos religiosos. E falando nisso, a gente pode citar os deuses mais influentes do Egito. Então a gente pode falar sobre o deus Osíris, Íris e Horus, que expressavam a ordem e duração, o julgamento e a condição da vida. Eles eram os deuses mais influentes, por quê? Porque eles iam fazer como se fosse o julgamento das pessoas que estavam ali. Então você deveria servir bem a eles para você ser bem julgado, entendeu? No Egito, além da agricultura e da pecuária, também tinha as atividades artesanais. Que atividades artesanais, Fernando? Então, a gente tinha a ourivesaria, metalurgia, produção de cerâmicas, tecelagem, construção naval e arquitetura. Essas atividades são muito importantes até para os estudos de hoje em dia. A gente acha aí cerâmicas daquela época e consegue entender como que era a produção, o artesanato da época. Vamos lá. Atividades comerciais. As atividades comerciais na época, elas eram assim, não como no feudalismo, por exemplo, que a burguesia ascendeu com o comércio e tal. Ela era assim, pela subsistência, entendeu? Porque como eles cultivavam o bastante para sobreviver, sobravam um pouco, mas não era o bastante para eles enriquecer com isso. Então eles trocavam. Por exemplo, eu planto arroz. Aí na época que, tipo assim, eu só conseguia plantar o bastante para mim comer, eu só comia arroz. Mas agora que tá sobrando, eu quero comer porco também, entendeu? Então eu vou trocar alguns sacos de arroz por um porco ali com o João. Porque o João agora ele tá produzindo muito porco. Ele não quer comer só porco, ele quer comer um porquinho com arroz, entendeu? Vamos lá. Arquitetura monumental. A gente pode citar aí as pirâmides do Egito, que são bastante conhecidas, né? A escrita da época, ela era feita por hieróglifos. Tinha mais dois tipos de hieróglifo. O hieróglifo rápido e o hieróglifo simples e rápido. Que é como se fosse assim, os resumos dos desenhos, entendeu? Então, era desse jeito que era feita a escrita deles, entendeu? Porque não era bem escrita, eram desenhos, né?
Vamos lá, culto aos deuses e pensamentos místicos. Então lá eles tinham tipo aquele negócio da cultura nórdica, entendeu? Que tinha uma história do deus, entendeu? E era por isso que ele era daquele jeito, e por isso, por exemplo, o deus Osíris, ele tinha a história dele, era por isso que ele era o que julgava as pessoas, entendeu? Além disso, também, por último aqui, citado no nosso resuminho, a gente tinha a mumificação. Por que os faraós eram mumificados, Fernando? Então, vou explicar pra vocês aqui. Eles tinham a crença na imortalidade. A crença deles religiosa era a crença da imortalidade. E o que isso significa? Isso significa que o ritual de mumificação, ele era um ritual de conservação do corpo, entendeu? Então, eles faziam a conservação do corpo porque a cultura deles dizia que a morte é passageira. Então, a alma, que era eles chamavam de Ra, ela poderia voltar ao corpo do faraó, por exemplo, e o faraó retornaria à vida. Mas isso só poderia acontecer se o corpo estivesse mantido no mesmo estado da morte do faraó. Então, o que acontecia? Eles faziam esse ritual de mumificação para conservar o corpo e o faraó voltar à vida, a alma do faraó voltar ao seu corpo, entendeu? E caso a alma do faraó não volte ao corpo, isso significa que o corpo dele não foi conservado da maneira certa. Então eu acho que nenhum faraó foi conservado da maneira certa, né? Porque eu acho que nenhum voltou à vida até hoje, né? Então, é isso. Hoje eu falei aí sobre a introdução às civilizações orientais e sobre os egípcios. Então, se inscreve aí no canal, deixa aquele like, entendeu? Ativa o sininho de notificação, não esquece de ir lá no Instagram e seguir a gente no Instagram. O link tá aqui na descrição, entendeu? Eu sei que você tá vendo isso aí no celular. É só você abrir pelo Instagram aí e seguir a gente. Você não vai custar nada. Vai ser aí, no máximo, 1 minuto da sua vida. O que você vai fazer com esse 1 minuto da sua vida aí se você não clicar, entendeu? Valeu, até o próximo vídeo. Fica ligado aí que eu acho que o próximo vídeo vai ser sobre Mesopotâmia. Então, valeu, até a próxima. Fui!